Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e o nosso tema é gestão e finanças para cartórios para o futuro, com a nossa convidada mais do que especial, a Thalita Caldas, lá da Tax7. Um excelente dia a todos. É sempre muito bom estar com vocês aqui no nosso Quinta com o DG, nossa programação semanal. E tão legal, né? Quanto estar no Quinta com o DG é falar sobre o tema gestão de cartórios, que é um tema que eu gosto demais. Bom dia para o Leonardo que fala aqui. É um tema que eu gosto demais e um tema que tem realmente preenchido aí o meu tempo acadêmico para pensar em boas ideias, em criar uma estrutura que atenda positivamente os cartórios de todo o Brasil quando a gente fala em gestão. Tá? E antes de começar o nosso conteúdo de hoje com a Thalita, que já está aqui, eu quero sempre lembrar que a nossa programação ela é basicamente semanal, vez ou outra a gente pula aí uma quinta-feira por compromissos com outros eventos, compromissos acadêmicos, né? Mas o Quinta com o DG acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã. É uma programação que é ao vivo, mas fica gravada, para aqueles que perguntam, né? A pessoa sempre pergunta, Arthur, fica gravado? Bom dia para o Francisco, que está sempre aí conosco. Fica gravado, mas eu sempre gosto de fomentar a presença de vocês aqui ao vivo para que a gente consiga, né, estudar e criar esse compromisso com o aprendizado. Quando a gente se propõe a separar um dia e horário na semana para aprender, isso é muito bom. A gente firma aquilo que eu chamo de compromisso com o aprendizado. Então, fica gravado, mas procure estar aqui para que a gente possa construir boas ideias, né? Hoje, exemplificativamente, a gente tem uma convidada super gabaritada, que é a Thalita, para falar sobre a gestão de cartórios. E também um ponto importante, quem quiser compartilhar o nosso encontro, tem sempre o símbolo do aviãozinho ao lado da caixa de comentários, é só clicar nele e mandar para pessoas que tenham interesse no tema. Vamos chamar a Thalita para... E vamos conversar sobre esse tema tão importante, gestão e finanças para o futuro. Ideias aí. Bom dia para Carla, nossa querida seguidora que está sempre por aqui. Oi, Thalita, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom E- dia, seguidores. Que Eu, honra estar mais uma vez aqui. pois é, agora a gente está se encontrando com um pouquinho mais de frequência e não está demorando 200 anos entre uma live e outra, tá melhorando. Tá Meta, do, melhorando, tá melhorando. Meta 2025 está em plena ação, hein? Para quem fica planejando e não executa, que a gente planeja e faz, hein? É, exatamente. A gente promete ao vivo e cumpre. E antes do carnaval, hein? Não tem aquelas promessas depois de carnaval, não, né? Passou o carnaval, a gente faz. Não, aqui antes do carnaval tem live, semana que vem tem evento em São Paulo da TAC Tem um 7, então a gente evento já presencial, tá, exato. tá voando o negócio. O Arthur, você sabe que eu estava, antes de entrar aqui na live, eu estava olhando lá o seu Instagram e vi a foto do seu evento presencial e foi, nossa, me despertou uma sensação tão gostosa, porque foi um evento interessante, diferente, com um propósito que nunca vi esse propósito dentro dos cartórios. Sim, E eu queria te elogiar por isso, porque, nossa, foi muito obrigado. bom. Obrigado. E eu fiquei muito feliz de você estar lá com a gente. E, ó, eu vou levar um pouco desse evento para o meu painel lá no Gestão e Finanças para o Futuro na semana que vem. Um pouquinho dessa ideia a gente vai levar para lá. Thalita esteve com a gente no Despertar dos Cartórios Presencial, primeira edição. Foi. Se quiser estar no segundo, é sempre convidado. Eu gosto, o trabalho da Thalita, eu sempre digo, é um trabalho sólido, de longa data, sério, né? Porque quando a gente pega determinados temas. Vez ou outra os temas eles entram aí na moda e sai um monte de gente falando. E cartório tem isso, né? Cartório vira e mexe, tem algum tema novo, aí surge especialista para tudo quanto é lado. E eu acho legal a gente, enfim, dar valor aí para trabalhos sérios, né? Trabalho de longa data. E a Thalita tem um desses trabalhos. E já fica aqui, a gente vai falar mais sobre o evento no final do nosso encontro, mas quem estiver acompanhando aqui o comecinho, né, Thalita, faz o convite já Isso. para o evento presencial da semana que vem, que eu acho que é importante o pessoal ter no Exatamente. radar.
Exatamente, 12, 13 e 14 de fevereiro, na sede da Noreg São Paulo, do lado do metrô Paraíso. Eu, diversos titulares e gestores de cartório, nós vamos falar sobre gestão, principalmente com foco em gestão de pessoas e gestão financeira voltada para o futuro, voltada para a viabilidade do cartório, para as retiradas do titular, que são assuntos que assim apareceram muito nos últimos 12 meses. E é o nosso único evento presencial do ano, tá? A TaxSed só vai fazer esse evento em 2025 porque eu estou com mestrado, Arthur, Uh, então eu não consigo fazer mais. olha, você é corajosa, viu? A galera que É, tá indo fazer. Eu vi que você tá. Tu começou. Você tá no mestrado sobre qual tema? é sobre administração, meu objetivo, eu entrei no mestrado mostrando para o meu orientador esse livro aqui, o de capa Aham. preta, falando para ele, olha, eu quero atualizar esse livro. Então, assim, eu não sei qual é a sua área, qual é o seu tema. Se você me deixar atualizar esse livro, eu faço o mestrado com você. E deu certo. Deu Aliás, certo, deu certo. aliás, o seu livro é maravilhoso. É um dos meus livros de cabeceira ali que eu gosto de pegar para. Ó, e para não falar, o da capa preta fica na minha mesa do cartório. E é um livro que eu gosto de deixar aqui na minha mesa do escritório de casa, ó, para não falar que aqui não tem, aqui a gente mostra e faz, É, ó, tá aqui, ó. exatamente, Eu exatamente. gosto muito desse Nossa, tema. esse daí, o livro de finanças, eu tenho escutado vários cartórios, principalmente de pequeno e médio porte, falarem o quanto que, ao estudar sozinho, isso que você colocou no começo da live, o compromisso com o aprendizado, ao estudar sozinho, eles já mudaram tanta coisa dentro do cartório E muda. e aí só assim, Thalita, eu só tenho a agradecer. E quando a gente escreveu o livro, eu e a Daniela Ciassia, que é a nossa consultora financeira aqui, vai estar no evento dando palestra, eles falam assim: o meu cartório era um antes do livro e outro depois do livro, porque acaba despertando conhecimentos, informações e práticas mesmo, vida real, né, do dia a dia, que é isso que eu acho que é importante. Embora tenha esses É, assuntos da moda, né, eu acho importante ter os dois pezinhos no chão e dar ênfase para aquilo que é útil, é útil, bom e verdadeiro, né? olha, e eu acho que aqui a gente pode começar a nossa conversa, porque de fato, quando a gente pensa no assunto gestão de cartórios, é o que a gente sempre, eu sempre digo, né, como titular, que a gente lida com uma empresa, né? O cartório é uma empresa. Então, a pessoa tem que entender que ao entrar para ser titular, é aquela questão que a gente já falou várias vezes e que sempre é bem-vindo. O sujeito estuda, estuda, estuda o direito, ele acha que muitas vezes vai entrar para uma profissão jurídica e ela tem um viés jurídico, mas a verdade é que hoje muitos titulares de cartório utilizam 40 a 60% do seu tempo hábil de trabalho com assuntos de gestão e finanças. Por quê? Porque eu tenho que fazer o cartório andar, eu tenho incontáveis obrigações, eu tenho novidades, a todo momento do tempo tem novidades. E aí, você está com aquele bonde andando de forma nem tão linear às vezes, e você tem que ir fazendo adaptações. Do exemplo, tá? Exemplo de como ah, a gente precisa ter um lugar organizado para enfrentar as adversidades. Aqui em São Paulo, da onde eu falo, e da onde muita gente que me acompanha está, e eu tenho certeza que esse provimento, de alguma maneira, eu não sei igual São Paulo, mas ele vai ser replicado no Brasil de alguma maneira. São Paulo criou agora, por meio de um provimento, a necessidade de que todo titular constitua, ao longo da sua titularidade, um fundo que vai ser depositado. Hoje o regramento é o que é um fundo que vai ser depositado numa conta judicial, no qual ele reserve todas as verbas rescisórias, considerando uma demissão sem justa causa da sua equipe no momento da extinção da delegação. E mais, esse fundo tem que retroagir até a data do início da delegação. E aí tem um prazo para isso e tal, beleza. O daqui para frente já é feito de forma imediata, ou para trás o passivo tem que ser resolvido num prazo de acordo com o tamanho do cartório. Ai, Arthur, mas estão falando que vai mudar
o pessoal tem conversado para tentar realmente essa mecânica, ela é muito inviável, né? Eu digo por experiência própria, se isso ficar desse jeito, vai dificultar muito o fazer contas dentro do cartório. Talvez mude a mecânica da preparação, né, desse valor e tal. Bom dia pro Rafael que chegou aqui agora. Mas fato é que esse perfil de mudança é algo que a gente vê a todo momento. Hoje é isso, amanhã vai ser uma outra coisa, depois de amanhã vai ser outra. Então, é muito importante, quando a gente está dentro do ambiente do cartório, que a gente tenha estrutura e base para gerenciar as pessoas e as finanças daquele ambiente, né? Então, esse é um ponto muito central dentro do trabalho da Thalita. Porque, Thalita, e aqui quero te ouvir, você já imaginou? Ó, o Francisco até comentando aqui, muito complicado, especialmente para os cartórios do porte menor que vivem do fundo. Sim, esse provimento de São Paulo, acho que nem compete muito falar sobre ele no momento, porque eu torço para que a gente tenha aí alguma alteração, enfim, e se não houver, a gente vai voltar aqui para falar um pouco sobre ele de forma mais aprofundada. Mas, cara, a verdade é que se você não tem uma estrutura minimamente organizada no teu cartório, a qualquer pequena diversidade ou qualquer pequena novidade, você entra em desespero. É, Exatamente, Arthur, exatamente. É, uma pontuação aqui, no começo você falou de 40% a 60% de tempo do titular, ele fica envolvido com a organização como uma empresa e não com as questões jurídicas. Eu acho que essa numeração ela é válida para quem delega a parte administrativa, porque para quem concentra a parte isso, administrativa, isso vai para 80% do tempo do titular, é ele fazendo coisas administrativas. você Então, tem é ele razão. treinando o funcionário, fazendo fechamento de caixa, fazendo pagamento, verificando se os repasses foram pagos, verificando se tem estoque de folha de segurança, etiqueta, etc. Tá? Então, essa é a primeira consideração, porque o que a gente vê ainda, infelizmente, é muito cartório, até mesmo cartório de grande porte, com a questão administrativa muito concentrada. E aí, quando você quer fazer tudo, tanto a parte jurídica quanto a parte administrativa, acaba passando coisas, né? E Sim, aí a situação fica mais grave. E a outra coisa que eu queria comentar, que é independente do provimento aí do TJSP ter saído, dentro do serviço que a gente faz aqui do diagnóstico financeiro, que é olhar os seus últimos 2 anos financeiros do cartório, assim, no mínimo 3 meses, mas o que a gente olha no bom mesmo para resposta estatística de confiança, 2 anos. A gente sempre coloca nesse diagnóstico financeiro que é fazer a reserva para a demissão de todos os funcionários e que essa reserva ficasse num investimento pessoa física, tá? Que fosse rendendo, porque a gente nunca sabe o dia do amanhã, né? E teve um caso no interior, acho que do estado de São Paulo, há muitos anos atrás, que o titular faleceu, a esposa não sabia de nada que estava acontecendo no cartório e de repente chega uma conta tamanho do universo para ela pagar. E assim, estava triste com a morte do falecido, sentindo saudades, depois deixou de sentir essas saudades, pois porque é. não havia o planejamento para proteger o patrimônio da família. Né? Então, essa questão de reserva, independentemente de provimento, ela precisa ser feita. Também acho que cartório de menor porte é muito mais complicado, mas você tem que considerar isso. Se você tem um funcionário, 2 funcionários, você precisa considerar isso para o seu futuro, porque a gente não sabe o dia da manhã. A qualquer momento isso pode acontecer. Então você vai deixar isso num investimento rendendo para que você não prejudique ninguém da sua família e não prejudique os funcionários também, né? Porque não adianta Olha, só querer, tem que pensar nessa contrapartida também, né? Então eu acho é, interessante isso. não, e você sabe, aproveitando para falar um pouquinho sobre esse tema, a ideia desse fundo não é ruim. A ideia não é ruim, porque na verdade a gente vem observando aqui no estado de São Paulo e no Brasil nos últimos tempos situações que realmente mexem com muitas pessoas que estão dentro do ambiente do cartório. Então vamos lá, você tem um titular
esse titular contrata uma equipe e, em tese, ele deveria ser o responsável pela gestão dessa equipe do início ao fim do contrato. Ponto. Eu contratei, eu saí do cartório, seja lá por que motivo for, eu extingo o contrato. Só que a gente sabe que na vida real não é assim que funciona muitas vezes, né? Muitas vezes, no momento da extinção do contrato, a pessoa deixa o bonde andando, né? Outra chega um interino ali, depois um titular e fica aquela história. Recepciona, não recepciona, recepciona, não recepciona. Eu, Thalita, particular, aí é uma opinião minha, eu sei que cada um pensa de uma maneira. Arthur, nunca gostei dessa política que veio se criando nos últimos anos da não recepção de colaboradores e de deixar o colaborador ali numa zona que eu chamo de um limbo, né? O cara não sabe muito bem de quem é que ele cobra a não recepção. Se é do último titular, se é do Estado, se é do novo. Por quê? A gente lida muitas vezes com famílias, com pessoas que estão no cartório há anos, décadas, né? E eu me sinto bem confortável para falar sobre isso porque foi o que eu fiz. Tanto em Campos do Jordão como em Itacoaquecetuba, eu cheguei nos cartórios, eu não tive esse lance de o anterior demitir todo mundo para eu contratar quem eu quisesse. Eu recepcionei todo mundo. Eu considerei esse recepcionar e depois, claro, houve pessoas que com o tempo eu fui desligando e pagando as verbas rescisórias, mas eu considerei esse recepcionar, vamos dizer assim, como uma parte do meu pacote de assumir aquele cartório. Eu sei também, claro, e faço aqui essa ressalva, que eu peguei cartórios numa situação melhores do que alguns pegam por aí, que de fato tem alguns cartórios que talvez tornem isso inviável. Mas essa questão do fundo, o pano de fundo dela, né, sendo repetitivo, é esse contexto, porque o que começou a acontecer? Alguns cartórios de grande porte que não tinham a recepção, essa não recepção foi parar até na imprensa. A gente viu isso no 12º concurso de São Paulo. Pessoas que Uhum. assumiram cartórios grandes, a partir de hoje você chega, ó, equipe, vocês estão avisados, segunda-feira eu abro o cartório num lugar X e eu não quero mais ninguém aqui e não vou pagar a rescisão de ninguém porque vocês nunca trabalharam para mim. Então, o pano de fundo do fundo é esse. Agora, é óbvio que aí a gente existem e tem um ponto interessante. Gestão de cartórios, a gente tem estruturas de gestão organizadas e tem aquela estrutura de gestão que eu costumo de chamar de meio rock and roll, né, Thalita? Que o cara vai pegando o que aparece na frente, Vai resolve e fazendo, tal, é. vai fazendo. Então, a gestão organizada, eu estou totalmente contigo. O que que é uma gestão organizada? Se o contrato é meu, então eu sou o sujeito que empregou o empregador de toda aquela turma. Eu tenho que ter ou um fundo, ou um imóvel destinado a isso, ou um seguro. Escolha o que você pode escolher dentro do teu patrimônio qual é o tipo de investimento que você quer fazer. Pode ser dinheiro em conta tua. Quer dizer, agora, se o tribunal obrigar a ter numa conta judicial, vai ser lá, vamos ver como é que vai ser. Pode ser, putz, eu tenho um imóvel X que, se precisar, está aqui para uma venda imediata. Pode ser um seguro de vida, né? Um seguro que cubra aí os valores. Você tem várias alternativas. Tem várias alternativas. Então, assim, o ponto é, eu tenho que ter um valor reservado para isso. Ponto final. Porque aí, claro, que se eu precisar, seja qual for o contexto da saída do cartório, eu tenho esse valor destinado para as rescisões. Agora, o que a gente vê, e aí eu quero já passar a palavra de volta para você, é o quê? As pessoas, sabe o que que eu noto, Thalita? Não só nesse tema. Quando o tema é gestão de cartório, gestão de finanças. As pessoas parece que vão trabalhando com determinadas situações, como se no caso delas fosse uma coisa hipotética e impossível de acontecer. Então, eu não vou fazer fundo porque eu não vou precisar. Aí, sei lá, eu nem vou para o evento morte, mas, pô, mudei de cartório, mudei de profissão, preciso rescindir o contrato. Cadê o dinheiro? Não tem. Ah, eu preciso ter um programa.
para deixar a minha equipe mais bem preparada mentalmente, porque hoje a gente vive um momento do tempo em que muitas pessoas estão enfrentando doenças da mente. Eu quero tentar minimizar isso dentro da minha equipe. Não, aqui não vai ter isso. Para quê? Isso é bobagem. Não vou fazer. Ah, eu quero ter uma organização do meu controle de despesas, porque se amanhã ou depois a minha margem de lucro diminuir, eu quero saber onde é que eu posso, né, atacar de forma mais incisiva para tentar voltar a fazer o meu lucro, retomar o patamar que eu quero. Ah, não, não vou. Aqui o meu cartório está indo bem, vai sempre assim. E o cara vai postergando a tarefa. E aí, no final das contas, ele nunca faz nada e vai deixando a onda levar, É, né, as exatamente. coisas acontecerem. Fala É, um pouco sobre isso pra gente. falo sim, porque é o que a gente mais vê acontecer. Normalmente é raro, não vou falar que nunca aconteceu, porque nós temos figuras muito iluminadas nesse planeta, mas é raro um titular assumir um cartório e já procurar, por exemplo, ajuda da Taxete. Olha, eu quero começar desde o começo organizado em gestão de pessoas, gestão de sistemas, gestão de processos, gestão de clientes, gestão financeira e gestão estratégica. Quero do momento zero, assumir o cartório, quero começar assim. É raro, mas já aconteceu, tá? Uhum, Mas normalmente as pessoas procuram mais pela dor do que pelo amor, né? Então, assim, só depois que aconteceu alguma coisa relacionada à retirada do titular, ou seja, ele não está conseguindo retirar tanto quanto ele gostaria. Aí falando, o que está acontecendo com o meu cartório? Eu estou deixando de receber? Tem alguém me roubando? O que está acontecendo aqui? Aí vai procurar ajuda de um profissional para verificar o que está acontecendo nas finanças, tá? E pode ser que o titular esteja realmente querendo retirar mais do que o cartório tenha condições de dar, mas pode ser que seja a extrema desorganização financeira interna. Ou seja, precisa arrumar a casa, tá? Então, quando a pessoa, na parte de gestão de pessoas, a mesma coisa. A gente já teve. Normalmente os casos são: a rotatividade está alta, os uhum. funcionários estão saindo e eu não sei o quanto de aumento eu posso dar para eles ficarem. E a gente fala que sim, que o aumento é importante, mas que não é só salário, que existe um ambiente de trabalho, a cultura interna. E aí, quando você fala, trouxe esse caso de não recepcionar, quando você não recepciona as pessoas de muitos anos de cartório, você perde o conhecimento deles. Tá? É, Se esse conhecimento não está registrado em POP, né, em procedimento operacional padrão, o conhecimento do cartório vai junto. E aí você, o caso que a gente viu no 12º, qual era o conhecimento dessa titular e qual era a possibilidade de braço dela de atender balcão, atender telefone, responder e-mail, quando isso aconteceu. Então, quando ela não recepcionou e não tinha pessoas com conhecimento para atender a população, aí acabou indo para a mídia. Então, assim, acaba que vai mais pela dor do que pelo amor. E isso eu acho que é uma coisa que ela que está melhorando com o tempo, tá? Eu acho que o que aconteceu há décadas atrás, do tipo, não, se eu entender só de direito é suficiente, isso já está caindo por terra, porque os novos titulares que estão assumindo já não estão mais se espelhando nos titulares super antigos, que são catedráticos do direito. Eles já estão se espelhando em você, por exemplo, que é uma pessoa que sim cuida do direito e sim cuida da gestão. Então, isso vem modificando, porque você é um exemplo para os titulares novos, né? Então, isso vem modificando a postura dos novos titulares que estão aí assumindo o cartório agora e já vem essa questão de que sim, eu vou colher tudo aquilo que eu plantar. Então, melhor eu plantar direitinho para colher direito também. é, pois é, isso é importante, plantar direitinho para colher direitinho. E você sabe, Thalita, que você tocou num ponto que eu gosto sempre de falar para quem nos assiste, porque às vezes eu ouço muito isso, né? Como eu tenho falado bastante sobre esse tema, e eu gosto mesmo de mostrar porque eu acredito que levar alguns desses preceitos que a gente desenvolve para o cartório melhora não só a vida laboral, mas a vida pessoal do titular e da equipe, né? Tá. Porque você deixa de levar tanto problema para casa, você deixa de levar situações estressantes, melhora. Agora,
Uma coisa que, olha, ontem, isso que eu vou te falar, eu conversei ontem com uma colega que me ligou para, enfim, para trocar uma ideia sobre problemas que ela está enfrentando no cartório dela. Alta rotatividade, que você citou aqui, que é um problema generalizado, principalmente nas funções de base. Eu acho assim, hoje, é, no meu cartório eu tenho isso, problemas de base, funções de base, perdão, troca muito. Então, todo cartório tem, né, uma equipe que normalmente você tem assim, você tem um topo de pirâmide que é onde a galera tá ganhando mais e com os melhores cargos, e aí vem baixando. A base dessa pirâmide é composta por pessoas aí que, enfim, não dá para pagar salários extremamente altos para todo mundo. Isso é inviável em qualquer empresa, na verdade, não é só no cartório. E, fun- Exato. e funções de base tem muita troca. Ponto. O que que eu posso fazer para minimizar esse excesso de trocas? Que eu acho, né? Lá no cartório a gente usa o nome instrução de trabalho ao invés de FOP, né? E, cara, você tem instrução de trabalho para tudo já é um baita ponto de partida. Por quê? A recepção do novo colaborador é muito mais rápida e muito menos trabalhosa. Tem que ter recepção? Sempre. Sempre o novo Sempre, colaborador sempre. tem que ser recepcionado pelo titular, pela equipe. E eu acho que o titular tem que ter esse contato também. Eu tenho defendido muito isso, sabe, Thalita? Eu realmente eu sei que os nossos afazeres são muitos, mas eu tenho que reservar um tempinho na minha agenda para conversar com as pessoas que estão ali na equipe. Isso é essencial, né? Não dá para eu delegar toda e qualquer conversa para outras pessoas. Tem que falar, tem que estar perto. Isso é um primeiro ponto. Então, é, essa questão da rotatividade, ela existe e ela pode ser minimizada com organização. E óbvio, né? E óbvio que tem um ponto aqui que eu acho verdadeiro. Ele não vale para todas as pessoas, mas quando a gente fala em trabalho hoje em dia, principalmente a geração dos mais novos, essa galera dos 18 aos 25, né? Hoje a adolescência é um fenômeno meio estendido, né? Tem adolescente de 30 e poucos anos de idade aí, né? Eu lembro que na minha. Cara, Não é não verdade, não é tem? verdade. A adolescência Tem, tá. tem. A adolescência tá se estendendo cada vez mais. Cara, outro dia. A gente faz, às vezes, uns comparativos, né? Eu lembro que quando eu me formei com 22 anos, eu lembro que eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu falava assim, meu, com no máximo até 24, 25 anos, eu quero estar aprovado num concurso para eu sair de casa e parar de dar despesa pro meu pai. Eu morava com os meus pais, eu tive uma super ajuda, assim, e tal. E aí hoje eu vejo uma galera que tá como eu passou dos 30 e tá lá, parece que tá naquele estilão faculdade e tal. Mas enfim, esse é um tema para outro dia também. Mas voltando para essa geração mais jovem, vamos dizer, o dinheiro tem valor, mas a boa tratativa com eles também tem valor. Então, Muito, muito. O então, então peso é as, bem maior. muito. Então, às vezes, você ter um ambiente acolhedor, um ambiente que tenha coisas legais aos olhos deles, você mantém essa pessoa por lá, né? Isso é um ponto que é muito importante. Agora, eu gosto de dizer o quê? E falei isso para essa minha colega ontem, porque ela falou: putz, meu, perdi 3 colaboradores de uma vez, tô aí com uma colaboradora afastada por problemas da mente e tal. E, cara, hoje problemas da mente são também é um mal do século, do momento, e eu conheço vários cartórios que têm colaboradores que estão afastados por problemas da mente. Passando É por um outro isso. passando por isso. A É, gente tem que saber lidar, cada né? vez mais normal, Cada né? vez mais normal. Então, o que que eu posso fazer para minimizar isso? Bom, o fato de eu me preocupar com o amor, com a humanização, com o acolhimento, vai zerar meus problemas? Não vai. Mas, por outro lado, ele vai me dar uma tranquilidade maior para passar por essas situações. Porque os problemas dessa linha, eles existem. Seria até uma irresponsabilidade nossa falar assim, não, olha, siga isso aqui que nós estamos falando e você não vai ter alta rotatividade nem pessoas com problemas da mente no seu cartório. Mentira, você vai ter. Agora,
Se você tem uma estrutura organizada e preparada para isso, você vai passar de uma maneira muito mais saudável. E eu vou falar mais. Nós, que somos líderes e gestores de cartórios, eh, é tudo maravilhoso, tudo bem você ter momentos na tua caminhada que são momentos de frustração. Eu vou te falar, eu tô vivendo um momento do tempo em alguns aspectos da minha equipe que eu tô meio frustrado com determinadas coisas. Eu falo, putz, caramba, tô tentando resolver isso aqui, tô dando o meu melhor e não anda. E é assim, porque a gente lida com pessoas. Eu não tenho. Hoje nossa equipe tem 43 pessoas. Eu que talvez eu até que nem sei se eu queria, né? Eu falo, eu queria, mas nem sei se eu queria ter 43 braços para poder fazer tudo que o cartório demanda, mas eu não tenho. Então, eu tenho que gerenciar essas pessoas que estão comigo e dar o meu melhor. Agora, quando eu dependo do outro, eu não consigo controlar tudo, né? Agora, eu posso minimizar os impactos de certas coisas na equipe, né? Então, esse é um ponto que eu acho muito legal da gente ter estrutura administrativa, financeira, de gestão de pessoas, né? Você pode não acabar com o problema, mas você certamente trabalha muito mais leve e Trabalho com, de forma e melhor, com, dan- exato. e com danos menos potentes, né? Fala um pouquinho Exato. sobre isso. Eu queria até, quando você estava comentando sobre, não é que os problemas vão acabar, você vai saber lidar melhor com eles. Eu lembrei de uma música, não sei se você conhece, Arthur, que e ela fala assim: calma e tranquilidade são as ordens do Senhor, calma e tranquilidade para receber o amor. Então, nessa música, que é lindíssima, depois te passo o Quero link. ouvir, não é, conheço. é um pezinho alternativo, é o meu lado alternativo. Depois eu te passo, é na flauta, é bem legal. Quero ver. E aí ele fala assim: até para receber o amor, você precisa estar calmo e tranquilo para receber o amor e conseguir aproveitar isso da melhor forma possível. Então, se para receber o amor você precisa estar calmo, imagina para receber um problema, receber uma situação difícil para lidar. Então, as consequências das suas decisões, elas vão ser melhores se você estiver calmo e tranquilo para lidar com essa situação. Nem sempre é fácil, mas quanto mais você tem a consciência de que no nervosismo, na ansiedade plena, isso não vai gerar bons resultados, você já vai se policiando para ficar, olha, não vou tomar nenhuma decisão agora porque eu não estou emocionalmente madura para tomar essa É, decisão, né? sim. Então, mas isso é questão de consciência e a gente consegue tanto no titular, na liderança, quanto nos funcionários, aumentar a consciência de que, olha, agora não é o meu momento, agora eu não posso conversar sobre isso, ou agora eu não posso resolver essa situação, tá? Ai, a Kelly tá aqui, que legal! Aqui, a Kelly lá de Itatiba. Eu gosto muito De da Kelly. Um beijo. Itatiba, uma Kelly, figura! colega e amiga de longa data. Um beijo pra Kelly aí. Muito legal ter você aqui, Kelly. Exato, exato. Então, eu acho super importante o funcionário receber o treinamento não só de LGPD, de COAF, mas receber um treinamento de inteligência emocional, É, até mesmo o treinamento de negociação. Foi passado para a gente que quem tem que saber negociação é vendedor. Não, a gente negocia com a vida, né, Arthur? A gente negocia do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. é, Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso ou aquilo? Qual que é a minha prioridade? É isso ou aquilo? A negociação ela tem sempre que gerar um ganha-ganha, senão vem a mim o vosso reino, né? E eu não tenho que fazer nada a respeito. é Só que isso. uma coisa é você entender que isso é importante, e outra coisa é você ensinar os seus funcionários a entenderem que isso é importante. Porque não vai acontecer mágica, né? Tudo que, por exemplo, o cartório do Arthur Delguercio tem hoje, não foi para o dia da noite. O Arthur plantou isso e ele vem plantando durante os anos. Só que essa plantação não é eu planto e agora só ano que vem. É diário. É uma É, rotina diária que você vai plantando. Então, aí vem a consciência das pessoas para tomarem boas decisões quando chega um cliente mal amado com a vida no balcão do cartório. Quando chega um advogado, não, tem que ser dessa forma, e você sabe que ele não está entendendo da lei corretamente.
Então, e sim. aí você precisa, né, respirar, contar até 1000 e falar assim, não, vamos lá, vamos ser madura nesse relacionamento, É, vamos tratar de uma forma normal, sem comprar essa briga, sem ficar nervoso e sem transformar o problema em algo pior, né? olha, você tocou dois pontos que me chamaram a atenção. Você falou, é muito importante a gente criar a consciência de agir de acordo com o que a gente acredita que é potencialmente positivo para o cartório, sem olhar o entorno. Eu, por exemplo, as pessoas às vezes falam, né, Arthur, no dia a dia você é do jeito que se parece, assim, de conversar, e eu sou assim mesmo. O meu jeito é esse. Então, assim, você nunca, assim, cara, nos últimos anos, e óbvio, esse meu jeito eu fui mudando. Eu já tive momentos de um impulso maior, de ser mais, de às vezes ser mais reativo. Só que hoje, 90% das pessoas vivem no ambiente da reatividade imediata, do nervosismo, daquela questão de querer, às vezes, até mostrar para o outro que está fazendo alguma coisa. E não raras vezes, quando eu enfrento alguma dificuldade no cartório, às vezes algum problema que envolve relacionamento, pessoas, chega alguém ali fervendo na minha sala e fala: precisa fazer alguma coisa. Eu falo: tá bom, nós vamos fazer, mas não agora. Porque eu tenho alguns preceitos na minha gestão que eu não abro mão. Por exemplo, toda situação que me incomoda profundamente, a não ser que eu tenha que atuar de imediato, eu me dou um prazo de ao menos uma noite para pensar nesse assunto fora do ambiente do cartório antes de tomar uma decisão. Então chega alguém e fala, cara, o fulano teve um comportamento ali, ele falou isso para um cliente, para um colega. Tá bom. O que que aconteceu? Ah, foi embora. Foi embora? Não tem mais ninguém aqui? Tá bom. Então, estou ciente. E aí, eu me dou um prazo de pelo menos, dependendo do caso óbvio que tem níveis e níveis de gravidade e tal, eu me dou pelo menos uma noite de deitar minha cabeça no travesseiro, digerir o assunto antes de tomar uma decisão. Tem gente que vê isso como uma passividade diante do problema. Tá bom. Se a pessoa vê assim, tudo bem. Mas eu aprendi que resolver problemas no ambiente da reatividade e do calor excessivo normalmente não é bom negócio. Então, me perguntando se eu sou pisciniano. Não sou, eu sou ariano, acredite. Tem muita gente que duvida que eu sou do signo de Áries, mas E eu sou. qual é seu ascendente, Arthur? Eu sou ariano, Leão! eu sou Áries com ascendência em Leão. Então, esse é o meu jeito. Então não adianta. Cara, para alguém me chegar ali e ver, não vai, o ambiente não vai ferver ali, porque eu sei que o ponto de controle o ponto da minha equipe, de controle da minha equipe sou eu. Sou eu. Então eu vou, eu vou me dar essa noite de descanso e de reflexão para tomar uma decisão. Então, e até o cartório buy e pay vale para a vida, verdade. Na vida, quando a gente é normalmente, claro, por isso tem, às vezes o caso demanda ali uma atuação mais urgente e tal, tudo bem. Mas se o problema acabou, você tem que se dar um tempo para entender o que que rolou e a partir daí tomar uma decisão mais assertiva. Só que o que que acontece? Mais de 90% das pessoas que estão no teu entorno, elas não vão aceitar isso. Ela fala, pô, você tá sendo mole, você tá sendo fraco. Tá bom. Se para você isso é um sinônimo de é, moleza, fraqueza, tudo bem. Eu não vou tomar essa decisão, porque eu sei o quê? Que no final das contas, qualquer problema que respingue lá, ele é um problema meu, né? Ou qualquer problema que acontece no cartório, numa ponta final, ele é um problema meu. Então, quem vai resolver sou eu. Então, esse é um ponto que eu acho legal da gente ter essa compreensão de que você vai modular o que vai acontecer ali dentro. E ponto dois, não dá, não dá. Isso eu falo com tranquilidade também, e falo com a tranquilidade de quem se preocupa com isso, com a sua equipe. Não dá mais para lideranças de qualquer segmento de trabalho, e aí está incluído o cartório, que é o que a gente está falando aqui hoje, está falando e está incluído qualquer outro tipo de segmento empresarial, negocial, não dá mais
para você deixar de falar sobre assuntos da mente, do coração e da essência do ser humano no teu ambiente de trabalho. Acabou. Não dá, porque quando você deixa de tratar isso, você está fazendo com que a tua equipe tenha potencialmente mais chances de se enervar e ter problemas. A gente vem falando muito, né, de problemas de mente. O que é problema de mente? É depressão, é ansiedade, é burnout, é irritação excessiva. Então, a gente tem que falar sobre esses assuntos que por muito tempo foram vistos como alternativos e talvez até como bobagens, e que hoje, na minha visão, eles são da essência para você ter uma equipe bem qualificada e bem estruturada. Então, o que que você pode fazer? Cara, você pode levar treinamentos com pessoas que falem sobre isso. Eu fiz uma coisa, Thalita, uma coisa que eu tenho gostado dessa experiência. A gente começou essa experiência há 4 meses lá no cartório. Eu pesquisei algumas psicólogas ali da minha cidade, né, de Itacoaquecetuba, e aí a gente conversou, eu acabei resolvendo fechar esse trabalho com a Tamires, um trabalho que a gente está chamando de acolhimento psicológico. Então ela foi um dia lá no cartório, ela é uma boa comunicadora, ela fez uma palestrinha de 1 hora para a equipe, falando sobre a importância de cuidar da mente, enfim, trouxe ideias desse cuidado. E aí é claro que eu não consigo, né, ofertar uma terapia de fato para cada um dos meus colaboradores. É um processo que, enfim, envolveria muito custo e tempo. Assim, até tem lugares que talvez levem, mas eu não vi como viável para minha estrutura oferecer uma sessões de terapia mesmo. Mas o que que eu tenho feito com a Tamires? A gente está fazendo um trabalho de acolhimento psicológico, a gente deu esse nome, e aí ela vai algumas vezes no mês para o cartório e ela tem conversas de 30, 40 minutos com pessoas que queiram conversar com ela. Nada é obrigatório, né? Eu não posso obrigar uma pessoa a É fazer um trabalho. individual a conversa? Individual, é Tá. individual. Então ela foi em grupo, a gente pretende fazer algumas inserções em grupo aí ao longo do ano, mas o meu plano é o quê? Tem muita gente que quer fazer terapia e não tem condições financeiras de pagar por uma terapia. Então, se eu não dou a terapia, pelo menos eu dou isso que a gente chama de acolhimento psicológico, onde ela vai lá e num ambiente veja, é ambiente de total sigilo, né? Eu não quero, é um trabalho até com um sigilo profissional envolvido, para a pessoa poder conversar um pouquinho com alguém e desabafar sobre coisas que afligem. Ai, Arthur, mas será que funciona? Funciona. É legal, eu já tenho sentido uma diferença no comportamento das pessoas ali. Porque envolve o quê? É pouco tempo? É pouco tempo. Mas, cara, a pessoa poder olhar para a estrutura laboral dela e falar, pô, meu, olha só, é, esse cara ele tá preocupado comigo, ele tá querendo o meu melhor, ele tá ofertando uma coisa legal. Esse impacto é um impacto muito positivo. Então, eu falo isso porque eu sei que há lugares que talvez não tenham condição de organizar essa estrutura, e tudo bem. Mas você pode fazer alguma coisinha, né? Eu sempre uso uma frase que é uma frase que nem não é minha, muita gente usa, que é o quê? Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem. Só não vale nada fazer, né? Faça o que você pode com os recursos que você tem. Só não vale nada fazer. Tem gente que fala, eu não consigo fazer nada. Consegue. Se você não tem muita grana, meu, pega um livrinho de autoajuda, uma coisa, bola um negocinho, leva para a equipe, monta um cantinho com livrinhos. Então, pô, alternativa tem. Agora, você tem que colocar a tua cabeça para pensar dentro dos recursos que cada um tem aí dentro do seu cartório, dentro da sua estrutura. É, exatamente. Teve uma pergunta aqui se contratar pessoas de menor renda, se as pessoas ficam com menos rotatividade, né? E, na verdade, isso não é uma regra, né? Vai muito de como a pessoa se sente dentro do ambiente de trabalho. Porque, ao ter menor renda, ela pode, por 100, R$ 200, querer sair, né? Ou, ao ter menor renda e muito boleto para pagar, muita conta para pagar, e ela está numa estrutura que oferece esse acolhimento, que a pessoa se sente bem,
que ela tem uma trilha de aprendizado que, inclusive, está interferindo no aprendizado pessoal dela, não só no profissional, ela pode escolher ficar, porque ela consegue se ver daqui a alguns anos ainda dentro do cartório. Mas, de novo, não é regra, é de pessoa para pessoa, é de contexto para contexto, porque depende muito do que o funcionário quer para a vida dele, como ele se enxerga na vida dele no futuro, e do que o cartório está oferecendo e quais são as potencialidades do cartório oferecer mais coisas boas no futuro, né? Perfeito, Então, a sua colocação é perfeita. Não, não não tem regra. existe, não tem essa regra, tá? A mesma coisa da ginástica laboral. Eu já vi ginástica laboral funcionando muito bem em cartório e já vi o professor de ginástica sozinho, sem dar aula para ninguém, porque ninguém foi. Quer ouvir uma experiência? Eu vou te contar, ó, para o pessoal ver. O pessoal, é o que eu sempre falo, eu gosto de trazer a realidade que eu vivo, porque tem gente que olha, Thalita, às vezes, pro meu cartório e fala: Ah, teu cartório você não tem problema, eu tenho problema como todo mundo. A questão é como eu lido, né? É como eu enxergo isso. Só para complementar a questão salarial, baixa renda não é sinônimo de permanência por grana, tá longe de ser. Pode ser até um fator a motivar a saída, como você super perfeitamente aí pontuou. O cara vai receber uma proposta de R$ 200 a mais e vai embora. Ponto. Agora, se o cara tá legal e feliz, às vezes ele fica. Ginástica laboral, escuta isso, Américo que fez a pergunta e Thalita. Eu resolvi manter esse programa ainda no cartório nesse ano para ter uma noção um pouco melhor. No ano esse programa a gente começou no ano passado, num dia que se chama Dia Nacional do Desafio. Todo ano eu faço algum evento no cartório nesse dia. O que que é o Dia Nacional do Desafio? Foi uma lei federal que criou esse tal do Dia Nacional do Desafio. Toda última quarta-feira do mês de maio, incentiva-se que empresas fomentem a prática de atividades ou físicas ou psicológicas, coisas que envolvam bem-estar para suas equipes. E todo ano a gente faz alguma coisa no Dia Nacional do Desafio. No ano de 2024, a gente teve uma aula de yoga com a Mika, que é uma amiga minha, professora de yoga. E aí, putz, achei o máximo, achei legal. Falei, cara, como que eu nunca pensei em levar yoga para a equipe? Fiz uma pesquisa rápida de boca com a turma, assim, não foi nada formal e tal. Meu, o que que vocês acham de a gente ter uma aula de yoga toda última quarta-feira do mês aqui? A Mica vem, a gente fecha o expediente ali, a gente fecha o atendimento ao público às 17 e encerra interno 18. Eu falei, cara, eu libero vocês 15 minutinhos antes, ali às 15 para 6, vocês se trocam, põem uma roupa e tal, 6 horas você tá ali, aulinha de 30, 40 minutos com a Mica. Pô, legal. Todo mundo, muita gente falou, pô, topo, topo, não consigo, tenho faculdade, tenho não sei o quê. Beleza. Tivemos ali um grupo de mais ou menos 15 pessoas que acharam a ideia legal. Eu falei, pô, bacana, um terço da equipe, vamos fazer. Aí começamos, primeira aula 15 pessoas, segunda aula 15. Na terceira aula, eu já notei, e eu acompanho isso, eu gosto de estar ali por perto, vendo e tal. Eu já notei que de 15 baixou para 10, mais ou menos. Tá bom, um quarto da equipe, né? Um pouquinho menos até. E aí, o que aconteceu foi que na aula de dezembro, que a gente antecipou um pouquinho, novembro teve pouca gente. Cara, na aula de dezembro foram duas pessoas nessa aula de yoga aí. Duas. E uma delas é a Michele Maia, que é a minha gestora de RH, que participa de tudo que ela pode. E eu até brinco, você não conta quando computa, porque você me ajuda, você é que nem eu, você tá em tudo, então você não conta. Então tinha tirando mas brincadeira, a Michelle conta. Com a Michelle tinham duas pessoas. Foi, pô, sacanagem. Caramba, a gente tá organizando um negócio, tava em duas pessoas. Aí eu não chamo, claro, eu não vou chamar uma reunião para isso, mas falei para Michelle, eu falei, ó, se for para a gente começar a ter quórum de duas, três pessoas, não tem sentido para um projeto de equipe. Veja se querem manter. E falei para ela, não só se querem manter, mas nós vamos colocar a decisão num radar próximo. Se eu não tiver um grupo de pelo menos 10 pessoas nos 3 primeiros meses de 25, a gente para com isso e vamos pensar numa outra ideia.
Aí tivemos aula de janeiro, houve ali um grupo de 10, 12 pessoas, legal. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Então, para você ver, tem muito lugar que eu falo isso, falar, nossa, eu não acredito que povo mal agradecido, como que você dá uma aula de yoga e eles não fazem, mas eu sempre falo, ó, cuidado com o que você está falando, porque às vezes a gente tende a fazer esse julgamento, mas a gente mesmo, se tivesse o benefício, talvez não utilizasse, porque, sei lá, por uma razão qualquer da vida e tal. Então, ginástica laboral, yoga, exercício, cara, eu acho o máximo. Se eu tivesse numa empresa que valoriza, eu gosto muito disso, então para mim teria um super sentido esse tipo de atividade. Agora, não é todo mundo que dá valor, né? Enfim, caso da vida É, real. Caso da vida exatamente. real. Eu acho assim, eu acho muito importante quando, antes de proporcionar um benefício, você aumenta de novo a questão da consciência, aumenta a consciência da equipe em relação ao contexto. É Então, isso. eu acho assim, o contexto é muito importante. Então, vamos supor aqui, eu não participasse dessa live com o DG hoje e não desse explicação nenhuma. O Arthur ia falar, nossa, a Thalita combinou e não cumpriu. Mas se eu explicasse o contexto, olha, minha filha foi para a escola me chamou porque teve um acidente. Eu dei o contexto, o Arthur entendeu. A mesma coisa quando você vai proporcionar um benefício. Por que você está proporcionando esse benefício? Qual é o contexto disso? Quais são as consequências que a prática do yoga vai trazer para a pessoa vida pessoal e para a pessoa vida profissional? Tá? Eu, por exemplo, estava bem afastada das atividades físicas. E aí, depois, indo ao médico, ele falou assim: olha, se você não fizer nada, vai acontecer isso, isso e isso. Ou seja, o médico me explicou o contexto. Eu falei: não, é isso mesmo. Na mesma semana, a minha mãe passou por uma cirurgia da coluna. De novo, atividade física na minha cabeça. No mês que ela fez a cirurgia, eu já me matriculei e comecei a fazer. Porque eu entendi que aquele contexto fazia sentido na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, se eu quiser, por exemplo, ter uma vida com saúde quando eu estiver mais velha. E se eu quiser continuar trabalhando mais velha, né? Então, a questão da explicação do contexto, para aumentar a consciência da equipe, para entender o porquê que uma aula de yoga, ou porquê que uma ginástica laboral é importante, eu acho que faz total sentido. É a mesma coisa, Arthur, agora remetendo mais ao lado da gestão, de gestão de pessoas, né, relacionado aos conhecimentos técnicos da administração, é quando a gente vai fazer uma pesquisa de clima. Eu gosto muito de passar a pesquisa de clima, é, mas 2 semanas antes eu explico quais foram as ações tomadas em relação à pesquisa de clima anterior. Por quê? Se a pessoa sempre reclama, sei lá, a cozinha é pequena, só que eu não tenho o que fazer com a cozinha, porque eu não tenho como fazer outra reforma, eu não tenho como mexer no encanamento, na hidráulica e tal, eu já vou explicar para ela 2 semanas antes, ou seja, vou reavivar a memória dela de que cozinha não tem nada o que ser feito. Porque aí na pesquisa de clima, ele não vai reclamar da cozinha, porque ele já recebeu a informação de que não tem o que fazer naquela cozinha. E aí isso não é reiterado mais. Porque a falta de conhecimento, a falta de contexto, vai gerar com que a pessoa que está lá desavisada fala: nossa, a cozinha realmente é muito pequena, e vem de novo essa reclamação na pesquisa de clima que você sabe que você não vai conseguir tratar. Então, nesse sentido, eu sou super fã de explicar o contexto, por exemplo, do plano de ação que você tomou em relação à pesquisa de clima passada, 2, 3 semanas antes da pesquisa de clima atual, porque você reaviva na memória dele o que é que você já fez, como a situação já mudou, olha que legal que foi, o que ainda precisa fazer, para estar coerente com as respostas que vão surgir na próxima pesquisa de clima. Então, essa questão do contexto ela é muito importante, tá? Nossa, isso que você falou é maravilhoso. A pesquisa de clima, que eu reputo aí como uma ferramenta valiosíssima de percepção do que a equipe enxerga do cartório, ela tem que ser contextualizada. E mais, né? O pessoal às vezes me pergunta sobre pesquisa de clima, anônima ou identificada. Eu faço há muitos anos pesquisa de clima. E eu opto pelo anonimato porque eu acho que eu vou extrair um nível de verdade maior, ainda que o anonimato seja uma arma na mão de determinadas pessoas. O cara vai lá e é o momento que ele tem para desabafar. Porque sabe que no cartório, como é que a gente faz, né, pesquisa de clima? A gente faz todo final de ano, e aí eu tenho aquela pesquisa que a gente chama de institucional,
onde toda a equipe avalia a estrutura do cartório por tópicos, as lideranças do cartório por tópicos, e aí a gente tem um compilado de informações. E aí eu tenho a pesquisa de clima setorizada, onde as pessoas se avaliam, né? Então eu tenho itens de cada colaborador e aí cada equipe se autoavalia para a gente ter um mapa de como a equipe se enxergue. Cara, isso é muito legal, assim. Normalmente o que vem de problema e elogio são coisas que aos nossos olhos são perceptíveis, mas você vê que a equipe também tem essa percepção. E eu gosto do anonimato. Tem gente que prefere identificada, mas aí eu acho que talvez você não tenha uma honestidade tão grande nas respostas, porque o cara fala, pô, eu não vou abertamente criticar um problema. Eu sou a Agora, favor do anonimato também, é, mas assim, não fala que eu te escuto, a forma como a pessoa escreve, você já sabe quem é. muitas vezes, sim, muitas vezes. Agora, olha que interessante o que eu vou te falar agora, né? Eu gostei muito do que você disse do exemplo da cozinha, e é uma coisa, todo ano a gente vai agora. Porque como que a gente aplica a pesquisa de clima normalmente em dezembro, em janeiro a gente tem um mês aí onde a gente faz todo o mapeamento, uma discussão interna, putz, o que que eu achei disso, o que que eu achei daquilo, tal. E agora em fevereiro é o mês que eu me reúno em uma tarde com a equipe para dar um retorno. O único retorno que eu dou de forma global é o da pesquisa institucional da estrutura do cartório. O resto é tudo no 1 a 1. Ninguém é Tá. exposto, nada é exposto e tal. Qual que é um assunto que vem todo ano? Normalmente, os tópicos que a gente apresenta são muito bem avaliados, mas tem um, normalmente, que todo ano é aquele que vem com um menor grau de satisfação. Já está muito melhor do que foi em certos momentos do tempo, mas é a questão do salário. Ah, você é satisfeito com o salário que você ganha? E aí a gente tem ali, né, o nível de satisfação com o salário, péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Tem muita gente que responde regular e tal, tem alguns no ruim também. E, e eu falo, olha, eu quero dizer para vocês que em termos de salário, eu gostaria muito de pagar tudo que todos vocês querem. Mas a gente tem uma estrutura. A minha maior despesa é a folha de pagamento, como basicamente em qualquer cartório. E aí, para eu mexer de forma substancial no salário de vocês, eu preciso que o cartório também tenha mudanças substanciais dentro do contexto financeiro. E eu mostro, olha, no ano passado a gente teve crescimento de tanto no setor tal a gente não teve crescimento. Então, eu aproveito a oportunidade para falar, olha, eu não estou talvez dando o que você quer, mas eu estou sendo leal em te explicar qual que é o contexto de repente você não está recebendo isso, né? E claro, por exemplo, essa época de começo de ano, época de reajuste, de aplicação de dissídio, muita gente, eu tenho, nos últimos anos, eu tenho aplicado ao FESP, que é o que reajusta a minha tabela e que nem sempre representa o meu aumento de ganho no ano. Aí, pô, o FESP esse ano aumentou 4%. O cara pega o salário dele e aumentou 4%, e você fala, pô, caramba, 4% não é nada. Mas, cara, 4% é sim alguma coisa, e pensando numa folha de pagamento macro, dá um senhor de um aumento para o ano seguinte, É, né? e a Então, gente, importantíssimo você falar isso, porque não, inclusive no evento da semana que vem a gente vai falar muito sobre isso. Então, quando a gente faz o planejamento do orçamentário do cartório para o próximo ano, a gente fala assim, ó, no mínimo eu quero que o cartório como um todo ganhe o valor da inflação. Ah, o valor está 4, 5%, está mais ou menos parecido com a UFESP, legal. A gente faz pela inflação, não faz pelo UFESP aqui, tá? uhum, Mas quando o titular ele vai dar o aumento para os funcionários e ele não olha essa porcentagem, o que, que acontece? De um ano para outro, os custos com folha de pagamento, e não é só em cartório, não, em todas as empresas, é o maior custo do cartório. sim, Aí o aumento da folha de pagamento de um ano para outro é bem maior que o aumento da receita do cartório. sim. Então a gente mostra isso em termos de porcentagem. E aí, quando a pessoa vai pedir o aumento, você tem todos esses dados em mão.
E aí, o que eu sempre falo? Para ter esses dados, primeiro, as suas finanças precisam estar organizadas, né? Então, não é só fazer aquele tudo que entrou, menos tudo que saiu, pronto. Não, você tem que dividir mais dividir os gastos em custos e despesas. E saber o conceito de custo, saber o conceito de despesa, para daí calcular a porcentagem de quanto isso representa dentro do seu faturamento bruto. Isso tudo a gente vai ver lá no evento, a gente também já falou sobre esse tema em diversas lives do YouTube. Mas é muito importante isso que você falou, Arthur, porque às vezes a pessoa, ela dá o aumento para a pessoa, o titular dá o aumento para o funcionário, mas não consegue manter esse aumento É no decorrer isso, do. E aí a situação fica pior, tá? é isso. Ou o que a gente já costuma ver também aqui? A pessoa é um excelente profissional técnico da área jurídica. E como ele é excelente tecnicamente, promovem ele a líder de setor. Acho até que a gente já chegou a falar alguma Já, coisa sobre isso, né? já falamos sim. E ele Mas é não importante. tem a parte comportamental de líder, e aí o clima do setor fica aquela nheca. É isso. Então precisa tomar todos esses cuidados, né? Então a parte financeira, ela está relacionada com todos os setores do cartório, né? Por isso que a gente preza muito pela viabilidade futura. E está muito relacionada com a parte de gestão de pessoas. Por isso que o tema do nosso encontro na semana que vem está relacionado à gestão e finanças. Porque a Convida gente. o pessoal, Thalita, estamos fechando a nossa live. Faz o convite para o evento Isso, aí. já vou. 12, 13 e 14 de fevereiro, semana que vem. Então, é o dia inteiro, quarta, quinta e sexta, na sede da Noreg São Paulo. A gente vai ter palestras sobre BSC, sobre sistemas de gestão, sobre viabilidade financeira, como equilibrar gestão com excelência jurídica, questão de planos de cargos e salários, remuneração emocional, a gente vai falar. A gente também vai falar sobre inteligência artificial. E vem ainda um super amigo meu, que é gerente do Hotel W, que lançou tem 2 meses aqui em São Paulo. Que Ele vai legal, vir falar sobre atendimento ao cliente, hospitalidade dentro do cartório, como que isso deveria ser visto, né? que E, maravilha. além disso, finalizamos com uma palestra com um médico falando sobre saúde mental, que é um médico ortomolecular que me trata há mais de 23 anos, Ó, tá? gostei disso, hein? Muito top, hein? Tá Gostei. bem legal essa programação. E a semana que vem, gente. Então, as inscrições ainda estão abertas, a gente já está no último lote. Corram, não percam, vagas limitadas. A gente está, acho que, nas últimas vagas agora, graças a Deus. Que maravilha. Fica a recomendação para o evento da Thalita. Admiro a coragem de quem faz eventos presenciais. Não é mole fazer um evento presencial, viu, gente? Vocês que vêm, às vezes, aqueles convites bonitos, o evento rolando. Fazer evento presencial hoje em dia é uma grande missão e fica aqui o meu reconhecimento para a Thalita pelo trabalho dela. Eu estarei lá, se eu não me engano, na quinta-feira para um painel aí sobre a gestão de cartórios com amor, humanização, excelência. A gente Exatamente. vai. 13 de fevereiro, às 15 horas, o Arthur está conosco. Ah, isso aí, vamos lá. Na quinta-feira eu pretendo estar um pouquinho também para aprender, porque essas são oportunidades muito boas que a gente tem de aprendizado, de reciclar ideias. Então, quero ver vocês lá também, quem está assistindo agora, quem já assistiu a gravação também. Organize-se para estar lá e acompanhar esse evento super bacana da Thalita. E Thalita, obrigado aí pelo seu tempo de estar aqui mais uma vez conversando sobre gestão. Nos vemos na semana que vem. Nos vemos na E quinta-feira. muito legal mesmo. Adorei as ideias que a gente trocou hoje aqui sobre esse tema que é uma paixão em comum, né, que a gente tem, que é falar sobre gestão, finanças para cartórios, isso tudo tem muito valor. E eu te agradeço por isso, assim como a cada Exato. uma das pessoas que passou por aqui. Exatamente. Obrigada novamente, Arthur, pela oportunidade, pela conversa boa. É sempre bom a gente conversar com pessoas que compartilham da importância de fazer gestão, né? E isso reflete aí para os seus seguidores, reflete para os taxetianos, e a gente vai plantando essas sementinhas boas. É isso. E a Kelly perguntou do link do evento. Acho que tá no site, no perfil da Taxete, deve ter, né, Tá, Thalita, ali em algum tá lugar lá com o na link. Tá nossa lá, bio, né? exatamente. Então, Tá quem lá na nossa quiser, bio. Qualquer coisa você me chama no zap, Kelly. vê se aparece lá, Kelly. Vamos conversar sobre gestão de cartórios com tantas outras pessoas. Gente, Exatamente. Quero saber tudo valeu. que você já fez. Uma excelente quinta-feira para vocês aí. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Arthur. Obrigada. Obrigado.